Minha esposa estava dormindo com a melhor amiga dela, então eu silenciosamente preparei uma armadilha para desmantelar o caso deles e expus uma sequência de eventos que ninguém esperava. Eu, um homem de 35 anos, e minha esposa, uma mulher de 33 anos chamada Sarif, estávamos casados há 6 anos. Nos conhecemos na faculdade, namoramos por alguns anos e depois nos casamos em uma cerimônia simples. Não tivemos filhos, pois estávamos focados em nossas carreiras. Eu trabalhava mais de 60 horas por semana na minha firma de engenharia, enquanto ela subia na hierarquia de uma agência de marketing. Nossa vida parecia boa, um apartamento decente na parte mais legal da cidade, 2 carros e uma viagem anual para algum lugar com praia. O sonho americano, certo? Eu trabalhava duro projetando estruturas comerciais o dia todo, voltava para casa cansado, e os fins de semana eram para amigos ou Netflix. Nada emocionante, mas funcionava. Ou assim eu pensava. Meu dia típico começava às 5h30 da manhã, academia às 6, escritório às 8, voltava para casa por volta das 20 horas, se tivesse sorte. E repetia tudo de novo. Eu estava me esforçando agora, para que pudéssemos aproveitar a vida depois, construindo aquela fundação. Sarif parecia estar na mesma página no começo, ambiciosa, focada e apoiadora. Ela preparava as refeições aos domingos, deixava bilhetes fofos no meu almoço, tudo aquilo que vemos nos casais no Instagram. Então, cerca de 1 ano atrás, as coisas começaram a mudar, de forma sutil no começo. A preparação das refeições parou porque ela estava muito ocupada, os bilhetes fofos desapareceram. Ela começou a ter mais jantares com clientes e eventos de happy hour com a equipe, qualquer coisa. Eu pensei que ela estava apenas fazendo networking, construindo sua carreira, o que ambos queríamos. Nosso círculo de amigos era composto principalmente por outros casais, amigos da faculdade, colegas de trabalho, vizinhos, entre eles estavam Julian, um homem de 34 anos, e sua esposa, Diana, uma mulher de 33 anos. Nos conhecemos em algum evento de caridade que Sarif me arrastou. Julian era aquele tipo de diretor de vendas alto, sempre bronzeado, que não conseguia parar de falar sobre seu último negócio, suas férias em Bali, ou qualquer outra coisa. Um daqueles caras que usa mocassim sem meia e tem 2 dentes brancos. Diana era sua esposa e supostamente a melhor amiga de Sarif desde o ensino médio, silenciosa, inteligente, sempre observando, bonita de uma forma discreta. Jantar em nossa casa 2 vezes por mês virou tradição. Julian sempre trazia um vinho caro sobre o qual não parava de falar, é um Bordeaux que descobri através de um cliente, provavelmente vocês não conhecem o vinhedo. Claro, porque pessoas normais não gastam $200 em suco de uva fermentado, seu idiota. Diana geralmente trazia sobremesas caseiras e ficava quieta, observando todos. Com o tempo, esses jantares ficaram estranhos. Julian começava a fazer pequenas críticas à minha carreira, enquanto olhava para minha esposa do outro lado da mesa. Ainda está na mesma empresa, hein? Ele dizia, ou começava a falar sobre suas promoções e bônus. Depois desses jantares, Sarif se derretia sobre como Julian era ambicioso e bem-sucedido. Ele realmente entende como o jogo funciona, ela dizia. Eu a lembrava que meu trabalho estável estava pagando nossa hipoteca, enquanto o emprego de vendas de Julian provavelmente o colocava a um péssimo trimestre de ser demitido. Ela não gostava muito disso. Sarif continuava insistindo para que fizéssemos mais encontros com apenas nós 4, recusando outros convites. Eu só me sinto mais confortável com Julian e Diana, ela dizia. Claro que sim. Em um ponto, estávamos nos vendo com eles toda semana, jantares, bebidas, até viagens de fim de semana para a cabana da família de Julian, que na verdade era apenas uma casa de luxo de férias que seus pais deixavam ele usar. Eu segui o fluxo porque fazia Sarif feliz, e manter ela feliz parecia importante. As mudanças em Sarif se acumularam. Um novo guarda-roupa de repente, suas roupas perfeitamente boas não eram mais adequadas para sua carreira, um novo corte de cabelo, do longo para esse estilo curto e profissional, que todas as mulheres seniores da agência usavam, uma nova matrícula em uma academia chique, e então começaram as noites tarde. Não só ocasionalmente, mas 3 ou 4 vezes por semana. Apresentação importante amanhã, ou a equipe precisa finalizar a campanha hoje à noite, sempre alguma desculpa. Ela chegava em casa cheirando a vinho e aquele perfume que eles borrifam em você nas lojas de departamento. Suas mensagens de texto começaram a ser mais guardadas, ela sempre virava o telefone para longe de mim. Uma noite, eu acordei às 2 horas da manhã e ela não estava na cama. Eu a encontrei na sala de estar, digitando furiosamente para alguém. Quando perguntei quem era, ela pulou como se eu a tivesse pego roubando um banco.
Deus, você me assustou, ela disse, só coisas do trabalho. Só trabalho a 2 horas da manhã? Com uma senha de repente adicionada ao telefone dela? No dia seguinte, eu estava muito ocupado construindo nosso futuro para realmente investigar, e talvez fosse ingênuo demais para perceber. Nossas conversas se tornaram superficiais. Como foi seu dia? Bem, ocupado. Ela parou de perguntar sobre meus projetos ou meus amigos, parou de compartilhar histórias sobre seus colegas de trabalho, exceto por seu mentor, que estava ajudando ela a navegar nas políticas do escritório. 3 palpites sobre quem era esse mentor. Aqueles jantares 2 vezes por mês com Julian e Diana também evoluíram. Julian começou a aparecer com roupas de marca, Diana ficou mais quieta, se isso fosse possível, observando Julian e Sarif com uma expressão indecifrável. Eu os peguei algumas vezes, os toques demorados, as piadas internas, mas ignorei. Estávamos casados há 6 anos, tínhamos história, planos, uma conta conjunta, por Deus. Ela não iria jogar isso tudo fora por um idiota de mocassim da Gucci, iria? Eu estava errado, obviamente, mas não sabia o quão errado estava, até que Diana decidiu destruir nossas vidas em uma terça-feira aleatória à tarde. Começou como qualquer outro dia. Eu estava imerso em alguns cálculos estruturais para um novo arranha-céu quando meu telefone vibrou. Era a Diana. Precisamos conversar, não por telefone, no Riverside Café, às 13 horas, importante. Não éramos exatamente amigas, então isso foi do nada. Diana e eu mal conversávamos a sós, sempre com Sarif e Julian por perto, mas algo na mensagem parecia urgente. Eu olhei para a tela por 1 minuto, então respondi com um simples ok. Avisei meu chefe que eu tinha uma emergência pessoal e saí. Dave era legal assim, não fazia perguntas quando você já tinha trabalhado o suficiente para ter uma folga. Fui até o café e encontrei Diana escondida no canto de trás, com óculos de sol gigantes cobrindo metade de seu rosto, parecendo que não tinha dormido em dias. Ela nem olhou para cima quando me sentei. Obrigado por vir, ela disse com a voz um pouco fraca. O que está acontecendo? Está tudo bem, perguntei. Ela foi direta. Sarif e Julian estão dormindo juntos há 4 meses, disse ela, sem suavizar o golpe. Eu me lembro de ter ficado estranhamente calmo, como se meu cérebro precisasse de um tempo para processar aquela informação. Ela deslizou uma pasta Manila sobre a mesa e finalmente tirou os óculos de sol. Seus olhos estavam vermelhos e inchados. A pasta estava meticulosamente organizada, com recibos de hotel, capturas de tela de mensagens, fotos deles entrando em hotéis juntos, com horários e datas que coincidiam perfeitamente com as reuniões tardias de Sarif e suas viagens de trabalho. Uma foto mostrava-os se beijando no carro de Julian, em um estacionamento. Outra mostrava-os entrando no Marriott Downtown. As mensagens eram piores, coisas explícitas que eu não consigo tirar da cabeça, falando sobre o que haviam feito e o que fariam na próxima vez, planos de férias que iam fazer quando finalmente estivessem livres, reclamações sobre os cônjuges. Eu sendo entediante e sempre trabalhando, Diana sendo pegajosa e não ambiciosa o suficiente. Como você conseguiu tudo isso? Perguntei, minha mão começando a tremer enquanto a realidade começava a se instalar. É uma longa história, não importa, disse Diana. Eu suspeito desde o Natal, quando encontrei um cartão de chave de hotel no casaco dele. Ele disse que era de uma viagem de negócios, mas o hotel ficava no centro, a 10 minutos da nossa casa. Ela respirou fundo. Mas isso não é tudo. Julian tem desviado o dinheiro da empresa para financiar as atividades deles. Ela puxou outro conjunto de papéis, relatórios de despesas, extratos de cartão de crédito, registros financeiros da empresa. Julian havia classificado as estadias em hotéis como reuniões com clientes, os jantares como desenvolvimento de negócios, até mesmo as joias para Sarif como presentes de apreciação a clientes. Centenas de milhares de dólares nos últimos meses. Ele é o diretor financeiro, ninguém questiona suas despesas, explicou Diana. Mas eu faço nossos impostos e os números não estavam batendo. Ele estava mantendo 2 conjuntos de registros. Eu fiquei olhando para as evidências, sentindo como se tivesse levado um golpe no estômago. 6 anos de casamento, a casa que estávamos economizando para comprar, os filhos que planejávamos ter, assim que estivéssemos mais estabilizados, tudo queimado até o chão porque minha esposa não conseguiu manter as pernas fechadas ao redor do marido da melhor amiga dela. Por que você está me mostrando isso? Perguntei finalmente, olhando para cima das evidências condenadoras. A expressão de Diana se endureceu. Por que você merece saber e por que eu cansei de ser feita de boba? Eles têm rido de nós, Gavin, se divertindo enquanto nós trabalhávamos e os apoiávamos.
Eu me lembrei de todas aquelas noites, as piadas internas, os olhares demorados, como Julian oferecia ajudar Sarif com a louça enquanto eu estava preso conversando com Diana. Eles nem tentavam disfarçar, apenas contavam com o fato de que seríamos confiantes demais ou estúpidos demais para perceber. Tem mais, Diana continuou, abaixando a voz. Eles estavam planejando nos deixar. Julian tem movimentado dinheiro, criando contas que eu não consigo acessar. Eles iam nos surpreender, provavelmente depois que o ano fiscal da empresa acabasse, quando Julian recebesse seu bônus. A raiva finalmente me atingiu, uma onda de raiva que fez minha visão turvar. É por isso que Sarif tem me pressionado a colocar mais dinheiro na nossa conta conjunta. Ela estava me armando, Diana assentiu. Julia me pediu na semana passada para adicionar ela como usuária autorizada no nosso American Express, disse que era para despesas de escritório. Eu fingi que concordei, mas nunca fiz isso. Sentamos em silêncio por um minuto, duas pessoas cujas vidas estavam desmoronando da mesma forma, no mesmo exato momento, causadas pelas mesmas duas pessoas. Era quase engraçado, de uma forma irônica. O que você vai fazer? Perguntei a ela. Já chamei um advogado, vou entrar com o pedido de divórcio amanhã e mandar anonimamente as provas do desvio para o conselho da empresa dele, ela disse, sua voz agora firme e determinada. Ele acha que eu sou apenas a esposa troféu que não entende de finanças. Ele vai descobrir o quanto está errado. Eu assenti, um plano já se formando na minha mente. Eu agradeço por fazer isso. Muito obrigado, Diana. Eu peguei a pasta e nos despedimos com um abraço meio desconfortável, mas que de alguma forma parecia apropriado para duas pessoas unidas pela traição mútua. Eu não voltei para o trabalho, liguei para o chefe dizendo que estava doente pelo resto do dia e fui direto para o banco. Minha mente estava a mil com tudo o que eu precisava fazer, sem confrontação dramática ainda, apenas ação calculada. Eu só tinha um pensamento, eles me mexeram com o engenheiro errado. Primeira parada, o banco. Abri uma nova conta somente em meu nome e transferi meu depósito direto para ela. Depois movi a maior parte da nossa poupança, o dinheiro que eu estava colocando para o pagamento da entrada da casa, para essa nova conta. Deixei o suficiente na conta conjunta para evitar suspeitas imediatas. Sarif raramente verificava nossas finanças de qualquer maneira. Aquilo era minha responsabilidade, o erro dela. Depois, liguei para todas as nossas operadoras de cartão de crédito e a removi como usuária autorizada, onde possível para cartões conjuntos. Reduzi os limites de crédito e pedi alertas de transações. Liguei para nossa firma de investimentos e congelei nossa conta de corretagem. 6 anos de economias não iriam financiar a nova vida dela com o idiota do Julian. Última etapa financeira, retirei $2.000 em dinheiro de emergência, caso as coisas ficassem bagunçadas. Nunca subestime o que um traidor desesperado pode fazer quando encurralado. Por volta das 3 da tarde, eu havia protegido nossas finanças. Próxima tarefa, encontrar um advogado. Não qualquer advogado, eu queria um tubarão. Eu não queria reconciliação ou terapia de casal. Eu queria sair, com o mínimo de danos para minhas finanças e sanidade. Liguei para Bob, meu amigo da faculdade, que passou por um divórcio complicado no ano passado. Ele não fez perguntas, apenas me deu o número da advogada dele e disse, ligue para ela agora, diga que fui eu quem te recomendou e que é uma emergência. Ela atendeu no segundo toque, sem recepcionista, sem enrolação. Eu dei a ela as informações básicas, 6 anos de casamento, sem filhos, esposa infiel, preocupações financeiras. Ela me pegou ainda naquela mesma tarde. Ela não era o que eu esperava, tinha por volta de 40 anos, direta e foi logo ao ponto. No nosso estado, adultério não significa muito, a menos que envolva desperdício de bens matrimoniais, o que, graças às evidências de Diana, podemos provar que aconteceu, quartos de hotel, presentes, jantares, todos os bens matrimoniais desperdiçados no caso. Jéssica pegou cópias de tudo na pasta de Diana e elaborou uma estratégia. Ela me avisou para agir normalmente por alguns dias, enquanto ela preparava os papéis. Eu saí do escritório dela com um retentor de $5.000, paguei pela minha nova conta privada e com um plano. Ela teria os papéis do divórcio prontos em 48 horas e iríamos agendar para que Sarif fosse notificada no trabalho, para ter o máximo de impacto, frio, talvez, mas também é assim que se trai o marido da melhor amiga durante 4 meses. Eu saí do escritório de Jéssica às 18 horas e percebi que não poderia voltar para casa, não poderia olhar para Sarif sem querer destruir o mundo dela, então enviei uma mensagem dizendo que estava trabalhando até tarde e fui para a casa de Bob. Bob mora em um apartamento de 2 quartos no centro da cidade.
Quando cheguei com uma bolsa de viagem, ele apenas assentiu, me entregou uma soda e me sentou. Isso é verdadeira amizade, sem perguntas, apenas apoio quando você está se despedaçando. Aquela noite foi difícil. Bob saiu para me dar espaço e eu fiquei na varanda dele, apenas pensando, rolando pelas fotos no meu celular, Sarif e eu na Tailândia no ano passado, no aniversário dos meus pais, montando aquela estante da IKEA que quase acabou com nosso casamento antes do caso. 6 anos de memórias, todas agora manchadas, todas desperdiçadas por quem? Por um cara frouxo com um corte de cabelo chique? Meu telefone não parava de receber mensagens de Sarif, trabalhando até tarde de novo, tem macarrão sobrado, você vai voltar logo, quer ver aquele programa? Está tudo bem, você está mais quieto do que o normal. Cada mensagem me deixava mais irritado. A normalidade casual de tudo isso enquanto ela vivia uma vida dupla. Não respondi, deixei ela se perguntar. Em vez disso, enviei uma mensagem para meu chefe dizendo que precisaria de alguns dias pessoais e então desliguei meu telefone e abri a soda. Não foi meu momento mais orgulhoso, mas às vezes você precisa apertar o pause na vida. Passei o dia seguinte organizando, fazendo listas de bens compartilhados, contas, apólices de seguro, mudando senhas de e-mails, redes sociais, armazenamento na nuvem, fazendo backup de mensagens de texto, fotos, documentos importantes, tudo de forma metódica. Quando liguei meu telefone novamente naquela noite, havia 28 chamadas perdidas e mensagens de Sarif, indo de casuais para preocupadas e depois, irritadas. Enviei uma resposta simples, estou ocupado com o trabalho, ficando na casa do Bob para focar no projeto. Voltarei em alguns dias. A resposta dela foi imediata, que projeto? Por que não me contou? Isso não é como você. A ironia de ela dizer isso não é como você, depois de provar que ela nunca soube quem eu realmente era. Não respondi. No terceiro dia, os papéis de divórcio estavam prontos. Jéssica se moveu em uma velocidade impressionante, preparando um arquivo que expunha a infidelidade de Sarif em detalhes clínicos e humilhantes, datas, locais, despesas, todas as evidências fornecidas por Diana, expondo o caso pelo que era, uma traição barata e cara. Jéssica organizou para que um oficial de processo entregasse os papéis no escritório de Sarif às 14 horas, com o timing perfeito, logo após o almoço, quando todo o escritório estaria lá para testemunhar. Pequeno, absolutamente satisfatório, pode apostar sua vida. Eu me posicionei em um café do outro lado do prédio dela, tomando um americano enquanto observava a entrada. Às 14 horas e 58, vi o oficial de processo entrar, uma mulher profissional com um envelope Manila. Às 14 horas e 24, meu telefone explodiu com chamadas de Sarif. Estava feito. Recusei as chamadas e esperei. Às 14 horas e 40, Sarif saiu correndo do prédio, o rímel escorrendo pelo rosto, o celular pressionado contra o ouvido, provavelmente ligando para Julian. Eu assisti todo o show com um sorriso no rosto, uma estranha sensação de calma tomando conta de mim. O pior já tinha passado. Naquela noite, ela me encontrou na casa de Bob. Eu não fazia ideia de como ela me encontrou, talvez tenha ligado para meus amigos. Bob tinha saído de novo para me dar espaço. A batida na porta começou por volta das 20 horas. Eu sabia que era ela antes de olhar pelo olho mágico. Ela estava um caos, cabelo bagunçado, maquiagem borrada, olhos vermelhos e inchados. Eu abri a porta, mas bloqueei a entrada com meu corpo. De jeito nenhum ela entraria. Como você pôde fazer isso comigo? Ela gritou, tentando passar por mim. Você me serviu no trabalho, todo mundo viu, você me humilhou, ela continuou, a voz tremendo. Eu permaneci calmo, o que só a deixou mais irritada. Disse a ela para se comunicar através do meu advogado a partir de agora. Ela mudou de tática, de repente começou a chorar, alegando que tudo não passava de um erro, que Julia não significava nada, que poderíamos consertar isso. Eu dei uma risada na cara dela, disse que tinha todas as mensagens de texto, onde planejavam o futuro juntos, os recibos de hotel, as fotos, tudo. Foi quando ela ficou assustadoramente calma, sua voz caindo para um sussurro ameaçador. Isso não acabou, você não tem ideia do que está fazendo. Eu fechei a porta na cara dela, suas palavras finais ecoando no ar através da porta. Eu a ouvi gritar antes que seus passos se afastassem pelo corredor. Naquela noite, dormi como um bebê. Minha vida estava queimando ao meu redor, bem, não exatamente a minha vida, mas a parte lixo dela. Deixe queimar, sim, na voz de Adele. 3 dias após a entrega dos papéis de divórcio para Sarif, Julian finalmente fez o seu movimento.
O cara resolveu mostrar seus músculos. Eu estava no estacionamento do trabalho, indo para o meu carro depois de um dia surpreendentemente produtivo, quando o avistei antes que ele me visse, encostado no meu carro, tentando parecer casual com seu terno caro, olhando para o relógio, como se tivesse algo importante para fazer. Só de vê-lo, meu sangue ferveu. Esse era o cara que estava dormindo com minha esposa, gastando meu dinheiro por procuração, rindo de mim pelas minhas costas. Pensei em simplesmente dar meia volta e voltar para dentro para evitar dar um jeito nos dentes dele e me meter em problemas legais, mas dane-se isso. Este era meu carro, no meu estacionamento do trabalho. Eu não ia ser intimidado. Quando me aproximei, ele se endireitou, sorrindo aquele sorriso falso de vendedor, que provavelmente fechou muitos negócios e abriu muitas pernas por aí. Ele parecia pior do que o usual, a gravata um pouco torta, olheiras profundas. Aparentemente, o fato de Diana tê-lo deixado estava fazendo efeito. Boa, precisamos conversar sobre essa situação, disse ele, tentando soar razoável. Isso saiu do controle. Eu coloquei minha bolsa de laptop no capô do carro e fiquei apenas olhando para ele, deixando o silêncio ficar desconfortável, uma tática que aprendi nas negociações. A primeira pessoa a falar normalmente perde. Ele quebrou primeiro, claro. Olha, cara, eu sei que você está chateado, mas essas coisas acontecem. Casamentos se distanciam, as pessoas encontram conexões em outros lugares e Sarif precisava de alguém para satisfazê-la. Realmente? Essas coisas acontecem? Foi essa a explicação dele para ter dormido com minha esposa, como se fosse um evento meteorológico. O furacão Julian fez landfall no meu quarto, e agora? Eu decidi satisfazer minha raiva rearranjando o rosto dele com um soco limpo e terapêutico. Ele se encolheu ao lado do meu carro, segurando o rosto. Sarif está uma bagunça, ele se queixou, abaixando a voz de forma conspiratória, como se fôssemos parceiros no crime. Você realmente precisava humilhá-la no trabalho? Ah, desculpe. Da próxima vez que minha esposa trair, vou garantir que eu faça um desfile para ela, respondi. Após uma pausa e alguns olhares nervosos dele, ele finalmente falou, olha, cara, os papéis de divórcio, disse ele, indo direto ao ponto. Algumas dessas acusações são exageradas, especialmente a parte financeira. Ali estava, ele não estava preocupado com Sarif, mas com as evidências de desvio de dinheiro detalhadas na queixa. Deixa pra lá. Eu vi os recibos, as datas, as mensagens de texto, me diz, sua empresa sabe que você está usando o dinheiro deles para financiar o seu caso? Ele se levantou e se aproximou. Você precisa ter muito cuidado ao fazer acusações, isso é um caminho perigoso. Eu não me movi um centímetro. Faça um movimento, por favor, me dê um motivo. Ele hesitou, dando um passo para trás. Por mais bravado que tivesse, Julian era um covarde no fundo. Você está cometendo um erro, ele disse, com a voz endurecendo. Sarif e eu estamos ferrados. Eu terminei a frase para ele. E como Diana está se saindo, por acaso? Ouvi dizer que ela está indo atrás da casa. Você tem uma esposa maravilhosa, desculpe, ex-esposa. Isso acertou em cheio. Diana aparentemente havia contratado um tubarão para ela mesma, e Julian estava prestes a enfrentar o equivalente financeiro de um triturador de madeira. Sua confusão momentânea confirmou que ele não sabia que Diana e eu estávamos em contato. Perfeito. O que você disse? O que diabos você quer dizer com aproveite a prisão, Julian? Perguntei, pegando minha bolsa de laptop e destravando o carro. Prisão. Ele riu, mas soou vazio. Por quê? Trair não é crime. Desvio é, respondi simplesmente, entrando no meu carro e indo embora, deixando parado no estacionamento, provavelmente tentando calcular exatamente o quão ferrado ele estava. Muito ferrado, como se revelou. Naquela noite, Diana apareceu na casa de Bob com um jantar e um pendrive contendo tudo que ela havia reunido sobre o crime financeiro de Julian. Espalhamos tudo na mesa de jantar de Bob. Ele estava saindo para um encontro, felizmente. Recibos de hotéis, relatórios de despesas, extratos de cartão de crédito da empresa, notas falsas de reuniões com clientes, o pacote completo. Ela era a parceira perfeita para essa operação de vingança, fria, metódica, orientada a detalhes. Ela tinha um diploma de contabilidade e havia trabalhado com auditoria forense antes de se casar com Julian. Ela sabia exatamente o que procurar e como apresentar isso de uma forma que levantaria bandeiras vermelhas imediatas com os auditores. Ele vem fazendo isso há anos, explicou ela, apontando para os padrões dos extratos.
Não foi só com Sarif, houve outras antes dela, mas ele ficou descuidado dessa vez. Gastando mais, assumindo maiores riscos. O caso fez ele ficar descuidado. Ela apontou para os registros de 5 estrelas em hotéis ao invés dos seus habituais hotéis intermediários de negócios, jantares caros com várias garrafas de vinho, até joias para Sarif listadas como presentes para clientes. Quase 200 mil dólares do dinheiro da empresa nos últimos anos, com cerca de 50 mil apenas nos meses com Sarif. Por que você não o denunciou antes? Perguntei, rolando por uma planilha especialmente comprometedora que ela havia criado. Diana me deu um sorriso apertado. Eu só juntei tudo recentemente, e sinceramente, eu queria sair primeiro. Precisava me proteger antes de delatar. Mulher inteligente, ela já havia movido seus bens pessoais, documentado tudo para o divórcio e se preparado para ficar isolada do rebote. Agora, ela estava pronta para destruir tudo. Passamos horas organizando as evidências, criando um relatório que até mesmo um estagiário de contabilidade entenderia, registros de chamadas mostrando ligações para Sarif durante as supostas reuniões com clientes, dados de GPS do carro da empresa mostrando viagens para hotéis e não para os escritórios de clientes, extratos bancários mostrando retiradas em dinheiro que correspondiam aos presentes que Sarif havia recebido. Ele sempre me tratou como um enfeite, disse Diana enquanto embalávamos tudo. A esposa troféu bonita que cuida da agenda social e fica bem nas festas da empresa. Nunca percebi, mas entendi fraudes financeiras muito melhor do que ele. À meia-noite, tínhamos reunido tudo em um único arquivo criptografado. Diana criou uma conta de e-mail anônima e, usando uma VPN, o plano era simples: enviar as evidências para o conselho da empresa de Julian, o departamento financeiro, auditores externos e a SEC, Comissão de Valores Mobiliários. Depois, esperar. Você tem certeza disso? Perguntei, com meu dedo pairando sobre o botão de enviar. Depois que enviar, não tem volta. O rosto de Diana se endureceu. Ele roubou da empresa dele. Isso não é vingança, é justiça. Ela estava certa. Isso não era apenas sobre se vingar deles pelo caso. Julian havia cometido crimes reais. Enviamos o e-mail e depois abrimos algumas bebidas, esperando. A resposta foi mais rápida do que esperávamos. Na manhã seguinte, Diana recebeu uma ligação de um amigo que trabalhava no prédio de Julian. A equipe de segurança da empresa e 2 executivos apareceram no escritório de Julian sem avisar. O computador dele foi confiscado, os crachás de acesso desativados, e ele foi escoltado para fora do prédio carregando uma caixa de papelão com plantas de mesa e fotos de família. À tarde, começaram a circular rumores sobre irregularidades financeiras e uma investigação interna. À noite, Julian estava ligando para Diana sem parar, deixando mensagens de voz cada vez mais desesperadas sobre mal-entendidos e como precisavam conversar. Ela tocou uma para mim, com sua voz tensa e estressada. Diana, por favor, não é o que parece. Eu posso explicar tudo. Me liga de volta. A primeira gota de sangue foi derramada, mas estávamos apenas começando. É impressionante como a vida pode desmoronar rapidamente quando os fios certos são puxados. Julian certamente fez isso. Em 48 horas após nossa denúncia anônima, a empresa dele iniciou uma investigação interna completa. No final da semana, trouxeram auditores forenses e advogados externos. Era coisa séria, eles não estavam apenas se protegendo, estavam construindo um caso. Enquanto isso, meu processo de divórcio avançava a uma velocidade impressionante, graças às evidências sólidas de infidelidade envolvendo o uso indevido de bens matrimoniais. Jéssica destruiu Sarif na primeira audiência, apresentando a linha do tempo do caso com recibos de hotéis e mensagens, depois batendo na questão do impacto financeiro. Senhor, a esposa do Sr. Weber não estava apenas cometendo adultério, ela estava ativamente gastando fundos matrimoniais para isso. O amante da ré, atualmente sob investigação por desvio de verbas, estava usando o dinheiro da empresa para financiar o relacionamento deles. O juiz apenas assentiu enquanto fazia anotações. O advogado de Sarif, com cara de bebê, tentou argumentar que o caso não tinha relevância para a divisão dos bens, mas Jéssica o interrompeu imediatamente. O amante dela está sob investigação criminal por desvio de verbas, usado para financiar o caso deles, impactando diretamente a descoberta financeira. Isso chamou a atenção do juiz, que prontamente ordenou uma descoberta financeira acelerada e uma linha do tempo rápida para o divórcio. Sarif sentou-se ali, parecendo em choque, como se isso não pudesse estar acontecendo com ela. Bem-vinda às consequências, querida. Fora da sala de audiência, Sarif tentou se aproximar de mim, com os olhos vermelhos e inchados.
Eu apenas passei por ela em direção ao escritório de Jéssica para nossa reunião de desdobramento. O olhar de rejeição no rosto de Sarif quase fez os 6 anos de casamento desperdiçados valerem a pena. Nas semanas seguintes, a situação de Julian foi de ruim a catastrófica. Diana me manteve atualizado através de suas fontes da empresa dele. A investigação inicial havia descoberto ainda mais irregularidades financeiras além do que enviamos. Acontece que nossa denúncia anônima foi apenas o fio que desfez um novelo de fraudes que se estendia por anos. Uma noite, em um restaurante distante dos nossos lugares habituais, não queríamos encontrar amigos em comum, Diana me mostrou um e-mail de seu advogado. A investigação da empresa havia se expandido para incluir todos os executivos que aprovaram as despesas de Julian. 3 vice-presidentes agora estavam em licença administrativa. A SEC havia formalmente aberto uma investigação. Ele está totalmente ferrado, disse ela, um pequeno sorriso brincando em seus lábios. O advogado dele ligou para o meu hoje tentando negociar o nosso acordo de divórcio. De repente, ele está disposto a me dar tudo só para acabar com isso antes que os bens dele possam ser congelados. Um movimento inteligente de Diana. Terminar o divórcio antes de acusações criminais significava que ela poderia garantir os bens que, de outra forma, poderiam ficar bloqueados por anos. O advogado dela estava pressionando pela casa, pelos 2 carros, todos os investimentos líquidos e pensão mensal. Julian estava tão desesperado para resolver rapidamente que concordava com tudo isso. Enquanto isso, Sarif estava desmoronando. Ela foi colocada em licença administrativa no trabalho, aguardando uma investigação sobre seu conhecimento das atividades de Julian. Aparentemente, algumas das reuniões com clientes que ela havia frequentado com Julian agora faziam parte da investigação de fraude. Ela estava bombardeando meu telefone com mensagens cada vez mais desesperadas. Por favor, me ligue, preciso explicar. Isso é tudo um mal-entendido. Julia me disse que aquelas eram viagens de negócios legítimas. Estão me investigando no trabalho, posso perder meu emprego, por favor me ajude. Eu reencaminhei tudo para Jéssica sem responder. Cada mensagem só fortalecia nosso caso de que Sarif havia estado envolvida nos esquemas de Julian, mesmo que apenas como uma participante inconsciente. A sentença finalmente caiu sobre Julian. 3 semanas depois da nossa denúncia, ele foi preso em seu apartamento temporário. Diana o havia expulso de casa no dia em que entrou com o pedido de divórcio, por múltiplas acusações de fraude eletrônica, desvio de verbas e falsificação de registros comerciais. Seu cabelo perfeitamente estilizado estava uma bagunça, o terno de grife substituído por uma camisa amassada de botão. Como os grandes caem. Sarif não foi presa, mas foi formalmente entrevistada tanto pelos investigadores da empresa quanto pela polícia. Jéssica obteve uma cópia de sua declaração durante a descoberta. Ela alegou total ignorância, dizendo que pensava que todas aquelas viagens e jantares eram atividades de negócios legítimas. Talvez ela estivesse mentindo, talvez ela fosse apenas tão ingênua assim. De qualquer forma, ela era dano colateral na queda de Julian. Ela foi demitida no dia seguinte. A perda de confiança foi a razão oficial. Tradução: não acreditamos que você não sabia, mas não podemos provar isso, então estamos apenas nos livrando de você para evitar mais danos à nossa imagem. Com sua renda perdida e as contas legais se acumulando, Sarif finalmente parou de lutar contra o divórcio. Seu advogado entrou em contato com Jéssica, propondo um acordo que basicamente me deu tudo o que eu queria. Eu fiquei com o condomínio, minhas contas de aposentadoria, investimentos e a maior parte das nossas economias conjuntas. Ela ficou com o carro, itens pessoais e o suficiente em dinheiro para alugar um pequeno apartamento. Foi mais generoso do que ela merecia, mas eu só queria que acabasse. O dia em que assinamos os papéis finais foi surreal. 6 anos de casamento terminaram com assinaturas em uma pilha de documentos. Sarif parecia um fantasma, magra, pálida, vestindo algo de prateleira. Ela continuava tentando fazer contato visual, provavelmente esperando algum perdão de última hora ou, pelo menos, um reconhecimento. Eu não dei nada a ela naquela noite. Diana e eu celebramos em um restaurante chique no centro da cidade, longe de qualquer lugar onde estivéssemos com nossos ex. Nós dois havíamos finalizado nossos divórcios em questão de dias, e ambos saímos com nossas vidas relativamente intactas, enquanto as de Julian e Sarif queimaram até o chão. A justiça, disse Diana, levantando seu copo, e ao que quer que venha a seguir. Durante o jantar, falamos sobre tudo, exceto sobre nossos ex. Os planos dela para reiniciar a carreira na contabilidade, meu novo projeto no trabalho, uma viagem que ela estava planejando para a costa. Foi bom falar sobre o futuro, ao invés do passado.
Em algum momento, percebi que estava genuinamente me divertindo, pela primeira vez em meses. Quando a deixei em sua casa, que antes era de ela e Julian, mas que ela agora havia conquistado no divórcio, houve um momento de estranheza na porta. Fomos aliados na guerra, mas agora a guerra havia acabado. O que éramos um para o outro agora? Você gostaria de entrar para um café? Ela perguntou. Eu hesitei, não porque não quisesse, mas porque não sabia se estávamos prontos, se eu estava pronto. Só café, ela acrescentou com um sorriso pequeno. Nós dois já passamos por drama demais para uma vida inteira. Eu aceitei. Enquanto sentávamos no sofá dela, conversando até as primeiras horas da manhã, algo mudou. Algumas semanas depois, fomos no nosso primeiro encontro. E eu senti que, talvez, só talvez, todo esse desastre me tivesse levado a algo melhor do que onde eu comecei. 6 meses se passaram desde que tudo aconteceu, e muitos de vocês pediram uma atualização sobre o incêndio de lixo de Julian e Sarif. Caramba, pessoal, vocês querem saber o que aconteceu? Pegue sua pipoca. Primeiro, Julian. Lembra do idiota do desvio de dinheiro, usando o mocassim de grife? Atualmente, ele está usando um adorável macacão em uma prisão de segurança mínima. Ele aceitou um acordo de guilty plea de 5 anos, com pagamentos pesados de restituição e uma proibição permanente de atuar na área financeira. A empresa dele fez uma auditoria completa e descobriu que ele havia roubado quase $400 mil ao longo de 4 anos. A sentença dele foi parar no jornal de negócios local, com sua foto antiga do site da empresa ao lado da foto da ficha policial. O contraste é digno de aplausos. De terno Tom Ford para vestir laranja, uma verdadeira jornada de moda. Quanto a Sarif, total queda livre. Depois de ser demitida, ela não conseguiu encontrar outro emprego na área de marketing. Acontece que ser associada a um grande escândalo de desvio de fundos não é bom para o currículo. Última vez que ouvi, ela estava trabalhando no varejo em um shopping no subúrbio. Seu Instagram foi de férias exóticas e brunches com champanhe para citações inspiradoras e fotos do gato dos pais dela. Diana está prosperando, por sinal. Ela começou sua própria empresa de contabilidade forense, especializada em detecção de fraudes corporativas. E ela já conseguiu 3 grandes clientes para sua empresa. O slogan da empresa dela? Porque o seu diretor financeiro pode estar financiando o caso dele com o seu dinheiro. Brutal e eficaz. Estamos namorando há cerca de 4 meses agora. Começamos devagar no começo, questões de confiança por razões óbvias. Mas acontece que criar uma conexão baseada no trauma causado por CACBN e traidores é uma fundação surpreendentemente eficaz para um relacionamento. Quem diria? O verdadeiro entretenimento começou na semana passada, quando Sarif me mandou uma mensagem do nada. Oi Gavin, estive pensando, podemos nos encontrar para um café? Gostaria de conversar, por favor, é urgente. Depois de rir por 1 minuto, Diana e eu tiramos uma selfie juntos, fazendo sinais de paz e parecendo absurdamente felizes. Eu enviei com a mensagem, desculpe, estou muito ocupado aproveitando a vida. Boa sorte com a sua. Provavelmente eu deveria ter deixado por isso mesmo, mas enfim, o show não havia acabado. No dia seguinte, minha campainha tocou por volta das 20 horas. Eu olhei pela câmera de segurança, era Sarif, parecendo uma versão barata de sua antiga selfie. Diana e eu pegamos nossos cafés e nos acomodamos em frente ao meu laptop para assistir ao show, através do feed da câmera de segurança. Entretenimento moderno em sua melhor forma. Sarif tocou novamente a campainha, depois começou a bater na porta, depois a socar. Gavin, sei que você está aí, abra essa maldita porta agora. Diana quase cuspiu o café de tanto rir. Eu desmutei o interfone, desculpe, não posso abrir a porta agora, estamos comemorando nosso 4º mês de namoro. A expressão no rosto de Sarif foi digna de uma captura de tela. Então, ela viu a câmera da campainha e perdeu completamente o controle. Você está com ela! Você acha engraçado com a minha melhor amiga? Diana se aproximou do interfone, ex-melhor amiga, atual namorada. Upgrade em ambos os casos. Foi aí que Sarif ficou nuclear. Ela começou a nos chamar de todo o nome do livro, traidora, vagabunda, destruidora de lares. A ironia aparentemente passou despercebida. Ela ameaçou nos destruir, assim como nós destruímos a vida dela. Começou a chutar a porta. Deveríamos chamar a polícia ou apenas continuar aproveitando o show? Diana perguntou. Por que não os dois? Respondi, discando a linha não emergencial enquanto Sarif continuava sua performance no corredor inteiro.
15 minutos depois, 2 policiais com cara de entediados apareceram. Assistimos pela câmera enquanto eles tentavam acalmar o furacão Sarif, que agora estava chorando sobre como conspiramos para destruir sua vida. Senhora, a senhora precisa sair da propriedade privada quando for solicitada, disse o policial número 1. Mas eles destruíram a minha vida, ela soluça, com o rímel escorrendo. Senhora, problemas de relacionamento não são um caso policial, diz o policial número 2, enquanto eles finalmente escoltam Sarif para fora. Ela estava gritando o tempo todo. Cada porta dos vizinhos estava entreaberta, assistindo. A velha do Furbillions me deu um joinha. Na próxima vez que a vi no elevador, ela disse, isso foi melhor do que um programa de TV. A cereja no topo. Sarif teve uma ordem de restrição contra ela. Ela é legalmente obrigada a ficar a 150 metros de distância de nós agora. Na semana passada, encontrei um amigo em comum que me contou que Sarif tem dito a todos que Diana e eu planejamos tudo isso desde o começo. Que nós arquitetamos um esquema elaborado para fazer com que nossos cônjuges traíssem uns aos outros para que nós pudéssemos ficar juntos. O universo tem um senso de humor torto. Julian e Sarif acharam que estavam trocando para algo melhor quando começaram o caso. Agora ele está contando os azulejos do teto em uma cela, e ela está dobrando suéteres no shopping, enquanto as pessoas que eles traíram estão construindo algo real.